Quantas vezes a gente se esquece do que Deus já fez por nós? Na correria do dia a dia, nas lutas internas, nos desafios que surgem de todos os lados, esquecemos das promessas, dos livramentos, dos milagres e da graça que já nos alcançou tantas vezes. Esquecemos que cada dia é prova viva da fidelidade de Deus, que nos sustenta mesmo quando nós mesmos duvidamos. O Salmo 78 é um lembrete poderoso de que lembrar do passado é cultivar a fé no presente e garantir um futuro firmado em Deus, alicerçado não apenas nas nossas forças, mas na constância e misericórdia do Pai. Hoje, vamos mergulhar nesse salmo, um dos mais longos, profundo e cheio de lições eternas. É um salmo de Asaf, e ele não fala só com o coração. Ele fala com a história, com a consciência, com a responsabilidade espiritual de cada geração. Ele nos chama a refletir sobre nossa herança espiritual, a lembrar de onde viemos e para onde devemos caminhar, para que as promessas de Deus continuem sendo uma chama acesa nas futuras gerações. Porque quando a memória da fé é apagada, a esperança também se esfria. Por isso precisamos manter viva essa chama. Escutai, povo meu, a minha lei. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Asaf começa com um convite profundo. Escute, preste atenção com o coração aberto. Ele se prepara para compartilhar algo que vai além de meras palavras humanas. Ele vai ensinar, não com base em opinião ou experiência própria, mas com a sabedoria eterna que vem do alto. É uma convocação à escuta atenta, à memória viva. Ele lembra que os feitos do Senhor devem ser ensinados com zelo às crianças, para que as próximas gerações também conheçam, entendam, experimentem e vivam pela fé. A fé não nasce do nada, ela é cultivada através da lembrança e do testemunho. Nos dias atuais, falamos de muitas coisas: tecnologia, problemas sociais, crises globais, entretenimento, estamos sempre falando. Mas quantas vezes paramos para falar de Deus aos nossos filhos, netos, sobrinhos, afilhados? Esse salmo nos chama à responsabilidade de manter viva uma herança que não pode ser esquecida: a fé. Quando falamos de Deus, quando relembramos suas promessas, livramentos e feitos poderosos, mantemos acesa a chama da fé, renovamos nossa esperança e edificamos um alicerce sólido para as próximas gerações. A memória da fé é o que impede a erosão da alma frente às tempestades do mundo. Por isso, não deixemos o silêncio ocupar o espaço que deveria ser preenchido com o nome do Senhor. Falemos, vivamos e transmitamos o legado da fé com amor e verdade. Asaf então conta a história de Israel, um povo que viu milagres com os próprios olhos, viu o impossível se tornar realidade, mas, mesmo assim, escolheu duvidar. Deus abriu o mar, enviou maná do céu, fez brotar água da rocha, guiou com nuvem e fogo. E ainda assim, eles esqueceram, reclamaram, se afastaram, trocaram a memória do sobrenatural pela frieza da queixa, e não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do opressor. Quantas vezes Deus já te livrou? Quantas portas Ele já abriu que pareciam trancadas com correntes inquebráveis? Quantas vezes você sentiu sua mão mesmo quando tudo parecia perdido? E mesmo assim, em momentos de crise, a dúvida bate à porta e tenta roubar a paz. Esse trecho é um alerta profundo sobre o perigo de um coração ingrato, distraído e inconstante, que se esquece facilmente da bondade de Deus. Mas Deus, Deus, Ele não muda. Ele se compadeceu. Ele olhou com misericórdia para um povo que, apesar de tantas quedas, ainda era amado. Ele se lembrava de que somos frágeis, poeira ao vento, instáveis como ondas. E mesmo assim, Ele não desistiu. Sua misericórdia é mais profunda do que nossos erros mais graves. Sua fidelidade é constante, mesmo quando a nossa é falha. Ele continua nos chamando, nos atraindo, nos oferecendo um recomeço com braços abertos. Esse é o Deus que nos ama, não pela nossa perfeição, mas porque Ele é amor. Aqui, vemos um Deus que corrige, que intervém com firmeza, não para punir, mas para realinhar o coração do seu povo. Ele permite que a dor nos alcance,
não como castigo, mas como um sinal de alerta, um toque divino que desperta a alma adormecida. Quando o povo se rebelava, quando endurecia o coração, Deus permitia a aprovação como forma de despertar a consciência, como um pai zeloso que não cruza os braços diante da destruição iminente de um filho amado. Deus tirou o povo do Egito com mão forte, operando milagres diante de seus olhos. Guiou com nuvem durante o dia e fogo à noite, mostrando que sua presença era constante. Dividiu o mar em 2 paredes de água, afundou os inimigos com justiça e poder, e levou Israel por um caminho que ninguém mais poderia trilhar sem a intervenção divina. Mesmo assim, com tudo isso, eles voltavam a murmurar, a duvidar da bondade de Deus, a reclamar da jornada, esquecendo-se de cada milagre anterior. O Salmo nos faz refletir profundamente. Quando Deus te corrige, você escuta com o Espírito? Ou fecha o coração e repete os erros de antes? A correção de Deus é uma prova do seu amor incondicional. Ele não se contenta em nos ver presos em ciclos de autossabotagem. Ele nos vê com olhos de esperança, com a visão do que podemos ser quando nos rendemos à sua vontade. Ele nos molda com propósito, nos chama para perto com firmeza e misericórdia. A disciplina divina é uma expressão de cuidado. É o tratamento do coração para nos formar como pessoas transformadas, maduras, prontas para viver os planos maiores que Ele tem preparado para nós. Deus é fiel, e sua fidelidade se manifesta de maneira inabalável, mesmo em meio à rebelião do povo. Embora o povo tenha falhado repetidamente em seguir o caminho que Deus desejava para eles, Ele não os abandonou. Pelo contrário, Deus, em sua infinita graça e misericórdia, levantou Davi, um homem segundo o seu coração, escolhido para guiar Israel. Davi, com sabedoria, sensibilidade e integridade, tornou-se o pastor do povo de Deus, guiando-os de acordo com os princípios divinos, sempre em busca de um caminho que agradasse ao Senhor. Este salmo, que exalta a fidelidade de Deus, termina com uma mensagem de esperança. Ele nos lembra de que, apesar dos erros cometidos e das falhas repetidas, Deus não desiste de seu povo. Ele ainda levanta pessoas dispostas a cumprir sua vontade. Ele continua a guiar, capacitar e agir com poder, compaixão e amor. O Senhor é soberano e nada escapa ao seu controle. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Ele está no comando, fazendo a sua obra de restauração. Você pode ter falhado, pode ter se desviado do caminho, pode ter esquecido de sua palavra ou se afastado da sua presença. Mas, saiba, Deus continua sendo Deus, e Ele nunca desiste de você. Sua fidelidade não depende das nossas ações, mas do seu caráter imutável. Mesmo quando erramos, Ele permanece fiel. Mesmo quando nos afastamos, Ele ainda nos chama de volta. O Senhor está sempre à procura de corações dispostos, humildes e arrependidos, que desejem voltar ao seu abraço e viver de acordo com a sua vontade. Deus, em sua infinita paciência, não apenas perdoa os nossos erros, mas também nos oferece novas oportunidades para recomeçar. Ele não olha para os nossos pecados com desdém, mas com misericórdia, e estende a mão para nos restaurar. Em sua fidelidade, Ele não abandona os seus, mas levanta novas lideranças, novas chances, novas direções. O Senhor está constantemente guiando o seu povo, capacitando aqueles que têm um coração disposto a segui-lo. Portanto, mesmo em momentos de fraqueza ou desânimo, lembre-se, Deus é fiel. Ele não desiste de você e continua a buscar aqueles que, como Davi, têm um coração voltado para Ele. Ele te escolheu, te capacita e sempre estará no controle, guiando você com poder e compaixão. O Salmo 78 nos convida a viver uma vida de memória espiritual, uma memória que é ativa, viva e transformadora. Lembrar dos feitos de Deus é mais do que nostalgia espiritual. É uma forma de manter a fé acesa, de nos posicionarmos com coragem diante dos desafios e de construirmos um legado de fé sólida para as futuras gerações. É uma convocação à consciência de que a história da fé precisa ser contada, repetida, vivida e honrada. A palavra nos ensina que Deus é um Deus de gerações. O que Ele fez por Israel, Ele continua fazendo por mim e por você.
Ele liberta, conduz, protege e disciplina com amor. Ele não é apenas o Deus do passado, mas o Deus do agora, do presente que pulsa em cada segundo da nossa caminhada. Ele deseja que você conheça os caminhos dele, que viva os propósitos que ele preparou e que seja um portador da verdade, mesmo em tempos de relativismo e distração. Enquanto muitos se esquecem de Deus, enquanto as distrações do mundo tentam ocupar o centro da nossa atenção, nós somos chamados a lembrar, a manter viva a chama da fé, a verdade da palavra, a história de um Deus que nunca falhou e nunca falhará. Precisamos lembrar que Ele continua sendo fiel, mesmo quando nós oscilamos. E essa memória viva nos sustenta nos momentos de crise e nos impulsiona a caminhar em esperança. Se hoje você sente que se afastou, que tem esquecido das maravilhas de Deus, esse salmo é o seu chamado para voltar, para lembrar da misericórdia que já te alcançou, para ensinar aos outros o caminho da verdade, para confiar no cuidado divino mesmo quando o cenário parecer contrário. O Salmo 78 é um convite à reconexão com Deus, com a história da salvação, com a missão de ensinar e inspirar as futuras gerações. Hoje, o Salmo 78 nos convida a lembrar. Lembrar para não repetir os erros. Lembrar para ensinar com sabedoria. Lembrar para confiar mesmo quando tudo parece incerto. Lembrar como ato de fé e resistência. Reflita. O que você tem contado sobre Deus? Que histórias você tem passado para frente? Quais memórias da fé você tem cultivado no seu coração? Você está sendo um transmissor da luz ou tem se calado diante das trevas? Senhor, ajuda-nos a lembrar, que nunca nos esqueçamos do que o Senhor já fez por nós, que possamos ensinar aos nossos filhos, viver com gratidão, andar com fidelidade, que nossas palavras reflitam Tua bondade, que nossas ações expressem Tua verdade. Mesmo que tudo mude, o Senhor permanece. Que sejamos instrumentos para transmitir a Tua verdade às próximas gerações. Que a nossa vida seja uma resposta de louvor à Tua fidelidade, uma história viva do Teu agir. Em nome de Jesus. Amém.